Bom dia, meus amigos. Bom, o governo do Lula, vejam só, vocês, está anunciando um novo corte de gastos, dessa vez de 22 bilhões de reais. Ele já havia anunciado nesse mesmo ano, lá em março, um corte e agora está anunciando outro. Tudo isso por quê? Porque o governo, como sempre, gasta mais do que se arrecada. Então vamos lembrar que lá em 2016 o governo do Michel Temer ele fez o teto de gastos que limitava o crescimento dos custos, das despesas, dos gastos ao valor da inflação do ano anterior. Então, por exemplo, se você gastasse R$ 1 milhão esse ano e você tivesse uma inflação de 10% projetada, uma inflação de 10%, você estaria autorizado praticamente a gastar 1 milhão e 100 no ano que vem. Mais ou menos, simplificando, é assim que funciona. Até que entra o governo Lula e o que ele faz? Ele acaba com o teto de gastos, né? Isso em conluio com o Congresso, óbvio. Ele acaba com o teto de gastos e cria o arcabouço fiscal, que limita os gastos, mas é muito mais flexível. E olha o problema. O arcabouço fiscal, você pode aumentar a sua despesa desde que você aumente a sua receita. Então, o aumento de despesa não está atrelado diretamente à inflação. Você pode aumentar a inflação e ter um aumento real maior ainda. Por quê? Desde que você aumente a receita. O que isso faz no governo só sabe gastar, só sabe jogar dinheiro na vala, só sabe achar que tem que sustentar todo mundo, que tem que sustentar tudo, que ele tem que ser o dono de tudo. Acaba que, para ele manter o governo, ele precisa de mais arrecadação. E como que o governo arrecada mais? Não é vendendo nada. O governo arrecada mais cobrando de você, cobrando de mim, aumentando os impostos, sufocando o empresário, sufocando o consumidor, porque o imposto está no consumo. E se ele aumenta o imposto do empresário, isso repercute lá no final da cadeia, no consumo, no alimento, porque aumentou o frete, aumentou o combustível, aumentou o valor do pneu, aumentou o pedágio, aumentou a manutenção do caminhão, aumentou a mão de obra do empregado e por aí vai. Então, o que o governo faz? Ele aumenta a receita para poder aumentar a despesa. Agora, mesmo com isso, o governo Lula não tem conseguido manter o que ele foi, o que ele se comprometeu com a meta fiscal. Então, mesmo aumentando, mesmo chapando a gente de mais impostos, ele não consegue cumprir com a meta fiscal. Então vamos ver aqui, ó, só para dar um resumo, esse aqui é o déficit nominal do governo Lula. Então, aqui em janeiro de 16, a gente tinha a presidenta aqui, Dilma, 644 milhões. Aí ele vem aqui para o Michel Temer, depois que ele aplicou o teto de gastos, olha aqui, ó, deu uma equilibrada. Aí aqui, no Bolsonaro, o que aconteceu aqui no Bolsonaro? Pandemia. Isso com teto de gasto. Imagina se fosse aqui no nosso presidente de hoje, Lula. Então ele veio aqui e aumentou, só que a coisa foi se equilibrando. Conforme a questão da pandemia foi passando, a coisa foi se equilibrando. Aí que Bolsonaro chega, ele entrega para o governo Lula menor do que o governo Temer, menor do que a Dilma. Olha quanto que ele entrega aqui, o déficit nominal, em 460. A partir de que o governo Lula assume, olha a tragédia. Ele praticamente triplicou o déficit. Então, ó, bateu recorde no governo Lula. Desde que isso aqui começou a ser medido, nunca foi tão grande como aqui no governo Lula. Imagina mais 4 homens disso aqui, mais 4 anos desse homem aqui. Ó. A gente vai parar aqui embaixo, não vai ter nem página de internet para a gente conseguir ver o gráfico. Olha a destruição que ele está fazendo com o país. Então vamos entender aqui um pedacinho. Ó. O governo anuncia bloqueio de 22 bilhões no orçamento de 2026. Ele está dizendo que é por conta do aumento do BPC, aumento. Não é nada disso, é porque ele está aumentando o custo com outras coisas indevidas, aí não tem dinheiro para pagar isso aqui. Não é questão de ter aumentado o BBC, é porque ele está jogando dinheiro em outras coisas e deixando isso aqui de lado. Vocês estão entendendo? Aí o que ele faz? Não, vamos dizer que é aumento do BPC, vamos dizer que é aumento de outras coisas
do povo, para que o povo entenda, porque o povo, não, o governo é bonzinho, ele está cortando custo da coisa para pagar a minha previdência, não é nada disso. Nova restrição orçamentária se soma a bloqueio anterior de 1,6 bilhão e contenção total no ano chega a 23 bilhões. Imagina se isso fosse no governo Bolsonaro. O governo federal, ou no governo Temer, né? O governo federal anunciou nesta sexta-feira um novo bloqueio do orçamento de 22 bilhões. Com a nova contenção, o congelamento total do ano chega a 23,7, 24, arredondando. Segundo o governo, a elevação das despesas foi de 14 bilhões no BPC. Olha, seja, aumentou 14 bilhões no BPC. Mas se ele tivesse contendo gasto com outra coisa, ele pagaria os 14 bilhões do BPC. Ele precisa bloquear, ele precisa conter gasto em outro lugar. 11 bilhões em benefícios previdenciários e 300 milhões em demais gastos. O que acontece? O corte de gastos vai resolver esse problema? Não. Não vai resolver esse problema porque o BPC ele não vai parar de aumentar. A população brasileira está envelhecendo, as pessoas estão ficando doentes e o BPC vai continuar aí. Gasto previdenciário vai reduzir? Não, pelo contrário. O gasto previdenciário vai aumentar cada vez mais. Ainda mais num governo corrupto desse, que as pessoas vão entrando no gasto previdenciário às vezes sem precisar ter o gasto previdenciário. Então, está aumentando o BPC, gasto previdenciário, que só vai aumentar. Então, nenhuma ação que ele está fazendo é para reduzir. Ele está fazendo uma ação com o de cobertor curto. Ele puxa aqui, descobre o pé. Cobre o pé, vai descobrir a cabeça. Mas com a queda de 3,8 bilhões de gastos com pessoal em cargos sociais, o governo precisou restringir o montante de 22 bi. O governo anunciou ainda um aumento na projeção de receitas no segundo. Ih, olha lá, aumentou a receita. Ou seja, com o que ele aumenta a receita, o governo? Que aumentou a expectativa de superávit primário de 2026 para 4 bilhões. Você acha que vai ter superávit? Olha aqui. Você acha que vai ter superávit? Tá bom. Vale pontuar que a meta fiscal para esse ano é superávit de 34 bilhões, mas com o limite inferior da meta é de déficit zero. Déficit zero. Você acha que vai ter déficit zero? Vou falar igual a Daniela Lima. Ela apontava para o gráfico e dizia: vai comer picanha. Aqui, agora aqui eu estou dizendo: ó, vai ter déficit zero aqui, ó. Você acha, né, que vai ter déficit zero? Tá bom. O governo segue prevendo o cumprimento da meta fiscal para esse ano. Isso aqui é uma ilusão, né? E o povo bota isso aqui como se fosse uma coisa muito normal, né? Dizer que eu vou ter déficit zero no governo que bateu o recorde de rombo fiscal. Ok, então vamos seguindo com a mentira. A gente está já em junho. Você acha que o governo consegue acertar as contas para chegar no déficit zero? Ok, parabéns. Então aqui, o que o governo fez e por que ele tirou o teto de gastos e colocou o arcabouço fiscal? Gente, o Brasil, ele só aumenta a dívida. Ele só está aumentando a dívida, aumentando a sua dívida para pagar os juros da dívida. E ele precisa conter despesa. E o que acontece? Muitos dos custos no Brasil eles aumentam de forma automática. Sabe? Eles são atrelados, eles são obrigatórios. Você não pode dizer que não vai gastar. Não vou gastar com isso, não vou gastar com aquilo, não vou gastar. Você não pode. É obrigatório. Quase todo orçamento é voltado para custos obrigatórios. O bloqueio acontece por conta do limite de gastos do arcabouço fiscal. Arcabouço fiscal. Isso aqui foi ele que fez o arcabouço, tá? Não foi o Temer. O Temer fez o teto de gastos. Ele fez o arcabouço fiscal, que era muito menos rígido, e mesmo assim ele está enrolado. A regra para as contas públicas aprovada em 23 pela norma. A regra básica é que o crescimento dos gastos não pode superar 2,5% ao ano em termos reais, ou seja, acima da inflação do ano anterior. Ele pode aumentar a inflação mais 2,5%. O governo também não pode ampliar despesas acima de 70% do crescimento projetado para arrecadação. O objetivo do arcabouço fiscal é evitar no futuro uma disparada da dívida pública e uma piora dos juros cobrados dos investimentos na emissão de títulos públicos. Para calcular a necessidade de bloqueio no orçamento, o governo fez uma nova estimativa das receitas e despesas que serão feitas até o final desse ano. Então vamos lá. O governo está baseado, com certeza não é isso. Por que ele chega em 20 bilhões? Porque ele diz que vai arrecadar mais. Então, ou seja, ele está prevendo que vai arrecadar mais, ele está imaginando que vai arrecadar mais. Você acha que isso vai acontecer? E se isso for acontecer, de que forma? Prejudicando nós, a população, aumentando o preço de tudo, tá? Aí o governo diz que precisa conter gastos. Aí o que ele faz? Joga 30 bilhões no mercado para financiamento de Uber e financiamento de entregadores de app. Joga não sei quantos bilhões para
para pagamento de despesa. Ou seja, o governo está perdido. Ele está injetando dinheiro no mercado, aumentando a dívida, bloqueando os gastos. Isso deve ser gasto com universidade, manutenção de faculdade pública, compra de remédio básico, compra de vacina, deve ser tudo isso para poder manter a política dele de agaranhar votos. O governo está perdido, ele vai continuar aumentando. A gente precisa tirar esse Lula do poder, porque está aqui, ó, os números não mentem. O governo Bolsonaro entregou um déficit de 460 bilhões depois de uma pandemia. E olha o que essa carniça fez aqui com o nosso país. Imagina esse homem mais 4 anos dirigindo a nossa nação. Ele vai destruir ainda mais o Brasil. E será que a gente vai conseguir recuperar isso, gente? Vai ser muito difícil, vai dar muito trabalho. Vão ter que cortar na carne. Então, assim, mesmo que entre o outro governo, para recuperar tudo isso vai ser muito difícil. E a gente vai ter muito trabalho e muita coisa nas nossas costas que a gente vai ter que pagar para recuperar isso aqui. Vamos torcer. Se inscreva no canal, porque aqui você não precisa procurar notícias, tá? Aqui eu procuro para você e entrego todas elas na velocidade 1.5. Tchau!